Depois desse degrau, normalmente o que que acontece para quem está nessas condições conseguir vir e enxergar esse próximo degrau, que é o degrau do fazer? Normalmente, para você vir para esse degrau 2, ou você está muito buscando um propósito de vida. Então, assim, você pode ter amenizado todos os seus problemas. Você pode ter resolvido tudo que te incomodava. Não tudo, né, mas grande parte, assim, você saiu de um lugar muito difícil e ruim e comparado com o que você estava na Matrix porque você está agora, você já está muito bem. Só que ainda não está, assim, preenchido, ainda tem um vaziozinho ali, ainda tem um negócio te incomodando, né. Aí você começa a perceber que não é só sobre ter, você vai percebendo que muitas vezes, não é o caso de todos, mas muitas vezes só ter o dinheiro e usufruir daquilo não é suficiente. Ainda existe um vazio. Falta um porquê eu estou fazendo isso tudo. Por quê? Sotaque, né? Do interior. E aí, então, você consegue encontrar um propósito ou uma razão de existir em cima das coisas que você faz, não só em cima do que você tem. Ter 10.000, 50.000 por mês é importante, claro, mas não é aquilo que vai preencher o seu coração. Seu coração se preenche no que você faz. Então, vou dar um exemplo meu. O que que me preenchia um vazio do meu coração? Era ajudar as pessoas através da terapia, ou através de ensinar alunos a se autoatender. Quando a gente está nessa fase, em que a gente se conecta muito com o fazer, a gente está muito disponível para servir ao outro, para estar a serviço do outro, né? Então você percebe que quem está no nível de fazer já está num nível de compreender que a gente é responsável por tudo que está acontecendo na nossa vida, né? Já tem um sistema de crenças, já entende a lei de karmas, já entende a lei de espelho, consegue perceber as projeções, sai desse lugar de vitimismo, entra na autorresponsabilidade, busca analisar e avaliar cada acontecimento, situação ou pessoa como uma oportunidade de crescimento, então busca os aprendizados por trás de tudo, está muito mais conectado com as emoções, entende e tem o domínio, o gerenciamento emocional, né? Tem todo esse domínio também sobre o mundo espiritual, sobre conseguir entender da onde que está vindo o meu desequilíbrio hoje, ele é meu ou ele é de outra pessoa, eu estou pegando um ataque psíquico de alguém ou não, é meu campo que está sobrecarregado, eu preciso fazer limpeza energética. Você tem uma consciência sobre todo mundo invisível, né? Você entra no lugar de gostar do seu trabalho, de segundou ser maravilhoso. Hoje é segunda-feira, by the way, 31 de março de 2025. Eu não vi a hora de ser hoje para eu poder gravar essa aula, gente. Quando você está feliz com o que você faz, você tem um propósito e você se sente entusiasmado, segundar é maravilhoso. Eu adoro, não vejo a hora de eu poder trabalhar. Você começa no nível do fazer a ter relacionamentos mais harmônicos. Você provavelmente vai começar a observar uma menor quantidade de amizades, mas com maior qualidade de amizades nesse nível do fazer. Os atritos ainda acontecem, mas eles são menores, você tem mais organização, mais beleza, mais calma, né? Menos barulho, menos agitação, menos negatividade. E esse lugar é um lugar onde eu consigo entender que eu posso ajudar o outro a partir do que eu tenho, né? É um lugar onde você já tem um sentido de satisfação na vida.
É um lugar onde os seus valores são muito importantes. Então, você começa a ter um compromisso com as leis universais, né? Você não tem mais aquele lugar do egoísta que joga lixo no chão e azar, né? Você tem um compromisso com tudo que existe. Então, desde coisas ambientais, né? Jogar o lixo no chão, até se preocupar com eu estar com o celular com um volume muito alto, que o barulho vai incomodar o outro. É você conseguir ter um olhar de mais ainda empatia sobre toda a vida que está ao redor. É buscar ser mais conectado com tudo que está acontecendo ao redor. Então, é uma vida onde a sua prática de espiritualidade ela é mais frequente. Você consegue perceber que o desenvolvimento da sua fé e da devoção, eles vão acontecendo, eles vão aumentando. Mas ainda nesse lugar, apesar de você já estar com toda essa visão, já tem muita coisa, você explora outras terapias, né? Acaba indo para outros mundos, para realidades paralelas, para vivências extraterrestres, né? Vai lá conhecer arcturianos, lemurianos, enfim, vai buscar desde essa parte mais metafísica, e você vai buscar também na física querer resposta, um lugar mais científico, então física quântica, neurociência, vai querer se aprofundar nesse tipo de conhecimento, você vai buscar melhoria cada vez mais e conhecimento cada vez mais. E aí você se abre para outras verdades que antes você não se abria, né? Ali no nível do vermelhinho, da escada vermelhinha, a gente ainda está muito disponível para ver aquilo que ainda está dentro da minha zona de conforto, né? Aqui a gente já está mais aberto. Eu só sei que nada sei mesmo. Pode vir, quer me falar de extraterrestre, quer me falar de Thomas Campbell, quer me falar de questões de física. A gente está aberto e curioso para conhecer as diversas verdades que existem aí. Mas, aqui, nesse nível do fazer, a gente ainda tem algumas dificuldades. Então, por exemplo, a mente, por mais que você já tenha completa consciência desse horário de vigiar, e você tem completa consciência do que você está pensando e do que você está criando de pensamentos, você ainda está no nível de conseguir entender as personas que estão falando na sua mente. Você ainda está com aquela confusão de quando que é o meu ego, quando que é o meu eu consciência. É um lugar em que a gente ainda fica com a mente um pouco assim confusa. Assim como o Jim Carrey, ali no começo, ele tinha essa dúvida, né, de, tá, quando que eu estou no piloto automático e quando que eu estou sendo regido pela mente, agora o conflito mental é quando que eu estou no ego e quando que eu estou na consciência. Quando é uma máscara ou quando é minha autenticidade. E aí você vai começando a tentar dedilhar esses conflitos e ter o seu senso de eu cada vez mais apurado. Aqui, nesse nível do fazer, existe esse processo, né, das mini escadinhas que estão nesse degrau 2, em que aos poucos você antes dependia muito do outro para você ter ajuda nos seus processos de cura. Depois você vai começando a ter mais autonomia. É como se agora você já tem uma abertura maior para você olhar para dentro de si e tirar os véus da ilusão e olhar com verdade para o que é e quais são as questões que você precisa olhar. Ainda às vezes a gente cai em armadilhas de ego, por exemplo, que fala, gente, meu ego não está me deixando ver a verdade. Alguém vem de fora, faz uma leitura, me dá uma resposta, me traz uma compreensão diferente aqui, porque eu estou
tem um ponto cego aqui que eu não estou conseguindo enxergar, né? Então, nesse nível do fazer, a gente ainda depende do outro. Quando a gente está nesse nível, a gente tem muita motivação em conhecer como eu posso evoluir mais, como eu posso servir mais, como eu posso fazer mais, como eu posso ser mais. Então, o entusiasmo em fazer é muito grande. E essa busca por um propósito, ou busca por uma realidade desejável acontecer, busca que um sonho aconteça, também começa a ficar mais forte. Então, é muito menos sobre querer se livrar de uma dor e muito mais sobre alcançar propósitos, ou alcançar ideais, ou coisas que você imagina fazer. E aí você fica muito assim, conectado com a tua missão espiritual de estar aqui, de estar encarnado, do que você está fazendo aqui. Só que esse degrau do fazer, eu caí já nesse lugar, ele tem uma grande questão, que eu passei, que é, eu só consigo preencher o vazio de dentro de mim, ou me sentir preenchido e total, quando eu estou fazendo. Eu preciso fazer para ser importante, para me sentir importante, não para os outros. Porque no primeiro degrau você faz para ser importante para o outro, para ter a aprovação do outro, para o outro dizer que você faz bem, que você é isso, aquilo. Agora, no degrau do fazer, não. No degrau do fazer, você faz para você mesmo, para você se sentir bem, para você se sentir útil, para você sentir que você está fazendo a diferença no mundo, que você está ajudando, que você está servindo, que você está apoiando, que você está trazendo. Só que se você passa por algum movimento, como por exemplo eu passei, que te proíbe de fazer, lembrando que eu sou autorresponsável, eu não estou colocando a culpa em ninguém. Eu estou falando que eu passei por um movimento em que eu fiquei impossibilitada de fazer. E hoje eu entendo que eu fiquei impossibilitada de fazer, de servir como terapeuta, instrutora, mentora, como meu trabalho, eu entrei na depressão existencial, de peraí, e agora? Se eu não estou fazendo, eu perdi o propósito. Eu tinha encontrado o propósito no fazer. O fazer não tá sendo possível agora. E aí é quando você vai para um próximo olhar do mundo, onde você sai do foco em fazer e vai para o foco em ser. E ser, cadê a... Peraí, deixa eu mudar, né? E ser é sobre autenticidade. E ser é você se permitir ser quem você é e se sentir completo em apenas ser. É um grande nível de aceitação, de autoaceitação. De fluidez, de compreender que tudo que acontece, que está acontecendo, tem um propósito, que muitas vezes a gente nem vai entender. Nos níveis de ter e fazer, na escadinha vermelha e na amarela, a gente está muito buscando entender o processo ou o porquê. E isso é muito querer controlar Deus. No degrau do ser, a gente começa a soltar a necessidade de buscar a compreensão de por que que isso aconteceu ou como vai ser. Quando se chega nesse degrau, e longe de mim ter a petulância de dizer que eu já estou nesse degrau, eu sinto que eu estou no movimento entre o amarelo e o verde, né? Tanto que eu tenho 1000 interrogações sobre como é esse verde, mas eu vou falar o pouco que eu sei pelo conhecimento que eu adquiri. Como eu adquiri conhecimento? Com mestres espirituais que trouxeram muita sabedoria para a gente.
desde os mestres que eu trouxe, os avatares, como diversas outras leituras que a gente tem de livros, de pessoas, mas meu grande mestre aqui é David Hawkins, que são esses livros aqui, ó, né, que ele também é dito como um avatar que atingiu o estado de iluminação no planeta Terra. Só que como ele é recente, ele ainda não é famoso, mas daqui uns 2 séculos vão estar falando que ele foi como uma consciência muito elevada, como esses outros avatares. Enfim, só que ele deixou livros explicando o caminho para a gente. Anyway, quando você está no degrau do ser, você já entendeu que autoconhecimento é uma coisa diária. Você não fica só fazendo terapia uma vez na vida quando aparece um problema, como lá no degrau do ter. Ou ocupado em ter que ajudar os outros e fazer pelos outros. Você olha para dentro de você e busca dentro de você as mudanças no externo. Teoricamente, né, agora eu vou entrar na teoria, porque eu não tenho tanta vivência prática sobre esse estado de ser, mas teoricamente você consegue viver a maior parte do tempo dissociado do seu ego. Você tem a sua consciência consciente conduzindo a sua mente o tempo todo. E aí você não tem mais aquela separação, né, que eu falei no começo, que no começo, lá na Matrix, você só percebe seu corpo físico. Depois você despertou a consciência, você percebe seu corpo físico e sua mente. Aí depois você vai subindo ali no degrau amarelo, você percebe que você é seu corpo físico, que você tem um corpo mental, mas que você tem um corpo emocional, mas que tem um corpo espiritual e que tem várias, né, questões aí interligadas. E agora, no estado de ser, você se vê como um todo energético, que é composto por físico, mental, emocional, espiritual, mas isso tudo é uma frequência vibracional, é uma energia. Que quanto mais a gente necessita de linearidade e de racionalidade, conforme quem está na Matrix está, mais separado e mais separação a gente precisa para conseguir compreender. E quanto mais a gente adquire conhecimento, menos a gente vai precisando dividir na nossa cabeça essas diferenças entre cada um dos corpos e o que está acontecendo em cada corpo, como ele é. E obrigatoriamente no seu estado de ser, você busca uma espiritualidade ecumênica, você busca qualquer mestre que vá te ensinar preceitos espirituais sobre como funciona o mundo. E é nesse estado que você atinge um grande conhecimento, que eu acho que é o conhecimento mais importante que eu gostaria de ter sabido quando eu comecei a minha jornada lá aos meus 32 anos, há 8 anos atrás. Mas que talvez se eu soubesse aquele tempo eu também não iria entender direito, né? Que é que você não precisa buscar cura em nenhuma terapia, com nenhum terapeuta, porque não tem nada para ser curado. Você é a perfeição divina. Até as suas imperfeições são perfeitas. Quando você entende, você passou vários degraus da sua escadaria ali, focado em curar a si mesmo, em buscar resolver problemas e dores através de 1000 terapias diferentes. E você entende que você não precisa de nada disso, nada disso. Você simplesmente precisa se permitir ser e escolher ser a realidade que você deseja. Você está conectando com o estado de ser. E nesse estado de ser, a meditação ela é uma prática diária, igual escovar dente. Né? Você pode buscar terapias, mas em que você é autodidata nelas, ou você se autoajuda, ou você se autoaplica.
Porque você está buscando encontrar qualquer resistência que ainda existe em você de não estar naquilo que você está intencionando. E aí tem essa frase que eu coloquei aí, que ela faz muito sentido, né? Que a única ajuda real é a autoajuda. Qualquer outra coisa é apenas projetada para chegar a um ponto em que você pode se ajudar. E eu percebo que é nesse estado em que a gente consegue se autoajudar. Para chegar nesse estado, a gente precisa de apoio. E apoio é diferente de ajuda. De apoio para passar por essas outras escadas. Apoio é eu te ensinar a pescar. É eu te ajudar com leituras. É eu te trazer ferramentas que vão facilitar para você, meditações guiadas, ferramentas que vão facilitar você a subir esses degraus. Mas eu não faço por você. Ajudar é fazer pelo outro. E quando eu faço pelo outro, eu desempodero esse outro. E é por isso que eu sempre fui tão apaixonada por ensinar, por ser professora e não tanto como terapeuta, apesar de eu atender como terapeuta, porque eu percebo que as vivências que eu tenho como terapeuta, elas são muitas histórias para contar como exemplos do que meus clientes já passaram e que eu posso contar, inclusive, para os alunos, né? E aí a gente tem a prática junto com a teoria, e isso é maravilhoso. Mas buscar se ancorar e apoiar num terapeuta, eu sempre detestei ter que fazer. Faz para mim um pacote com 10 atendimentos. Não faço. Não faço. Porque pode ser que com uma sessão eu consiga te ajudar a desbloquear aquilo que você está precisando. Ou pode ser que precise de 10, depende, né? A gente fala que as pessoas são como uma cebola, que a gente vai descascando camadas, e alguns têm mais resistência em entrar ali dentro das camadas, e tem outras que já deixam descascar inteiro numa sessão só. Não tem como saber. Mas enquanto eu estiver querendo fazer 1 milhão de pacotes e ficar esperando que o outro, esperando, eu estou projetando no outro, no terapeuta, no em quem for, todo o meu poder pessoal. Estou deixando de fazer o que é o meu direito divino por essência, que é evoluir, que é ser quem eu sou e viver um propósito mais elevado. Porque eu estou querendo que alguém faça por mim, né? Quando a gente não, eu não estou dizendo que é errado você buscar um terapeuta, pelo contrário, quando a gente está ali naquelas camadas da ilusão, a gente precisa de alguém, lembra da escadinha ali? A gente precisa de alguém na escadinha para ajudar a fazer a gente enxergar, a gente sair. Mas chega um momento que você precisa se empoderar, precisa se empoderar de quem você é e do seu próprio poder, né? É nesse estado de ser, e aí esse estado de ser, de novo, ele tem vários microníveis, né? Micro degraus, né? Tem o 3.1, 3.2 e por aí vai, sabe-se lá até qual, que você aprende a desapegar de expectativas, de frustrações, está muito mais conectado com a autoaceitação. Você consegue olhar para dentro com autonomia e você conta com o olhar de cima de Deus para ajudar as tuas questões. Você pede muito menos ajuda para o outro, você pede muito mais ajuda para Deus. E aí, quando você chega no estado de ser, você percebe que não existe nem propósito de vida e nem missão de vida. Porque o teu propósito e a tua missão é só ser quem você é. E o que experimenta quem está no estado de ser? Experimenta um estado de amor, de harmonia, de interação, de relacionamento em um nível espiritual mais profundo. É um trabalho de serviço aos outros, mas que ele não é como no fazer, que você faz porque está preenchendo um vazio ou porque precisa de um propósito. Você faz muito mais no lugar de altruísmo, né?
E serve, e o servir é, eu estou servindo a Deus. Depois eu estou servindo a mim mesma, depois eu vou servir o outro. Primeiro eu faço para Deus, depois para mim mesma e depois para o outro, né? Que são princípios de amor próprio. E aí existem degraus, até aqui são coisas que eu, em certo lugar, já experimentei e que estou ali igual Jim Carrey, né? Na busca para cada vez estar mais experimentando e trazendo isso como uma realidade prática da minha rotina, uma realidade real para o meu dia a dia, não só algo que, né, é pontual. Mas existem outros pequenos degraus ainda mais evoluídos disso, né? Que é, por exemplo, o estado de ser em que você tem a aceitação e a rendição, render a sua vida a Deus, completas. Então, a vida se torna satisfatória como um todo, sem nenhuma preferência, sem nenhum desejo, sem simplesmente querer alguma coisa. Você entra numa não dualidade, num estado devocional e na sensação de todos sermos um. Aí, nesse lugar, a felicidade está 89% do tempo presente. O sofrimento faz parte ainda, 10%. E tem poucas pessoas que querem chegar nesse lugar que eu estou falando, porque aí é um lugar muito calmo. Muitas pessoas são apegadas à agitação, muitas pessoas ainda estão muito presas no egoísmo, não olham para esse lugar do servir como algo que queira ou que deseje. E quem está nesses degraus está sempre circulando nos andares de baixo, nos degraus de baixo, tendo contato com essa agitação, por exemplo, mas sem se apegar. Existe um degrau ainda mais acima disso, que eu acabei de falar, que é desse de aceitação completa, de não buscar nada, de simplesmente estar a serviço. Esse degrau que eu comentei é um degrau que, por exemplo, Mahatma Gandhi ocupou, né, no estado de paz o tempo todo. Acima disso, existe um degrau de amar a tudo e a todos incondicionalmente, que eu acredito que é o maior desafio da nossa existência, porque, beleza, eu começo tendo que amar minha mãe e meu pai, eu tenho que amar meus amigos, minha família, meus vizinhos, incondicionalmente. O que é incondicionalmente? É sem nenhuma condição. Ah, você tem que ser boazinha para eu te amar. Ah, você tem que ser legal para eu te amar. Ah, você tem. Não, é amar a pessoa remelenta, craquenta, chata, irritante, é amar. Sem julgamento. Porque quando você ama incondicionalmente, você não julga, né? Você acha bonitinho até quando ela tá dando um piti. E aí, amar a tudo e a todos incondicionalmente, beleza, você vai aprendendo a amar, né? Quando você tem filho, por exemplo, você realmente entende o que é amor incondicional. Meu Deus do céu, minha filha pode estar dando um surto, eu continuo amando ela. Mas amar a todos, incondicionalmente, a todos os seres que existem, todos os milhões de pessoas no planeta, todas as plantas, as rochas, os cristais, todos os gatos, cachorros, elefantes, seres que existem. Uau! É um nível muito alto de consciência, né? E quem ama a tudo e a todos incondicionalmente está num nível de consciência em que vive gratidão. Vive gratidão. É só gratidão. Não existe outra sensação além da gratidão. E aí, acima desse, é quando a gente chega no nível de iluminação, né? Que é essa paz no vazio, em que existe uma integração total com a criação, né? Em que existe, então, essa verdade do todos somos um.
Então, aqui é a jornada que eu trago para você em cada um desses degraus do autoconhecimento, né? Quem está na Matrix tem uma ignorância inconsciente, depois vem para o ter, para o fazer, para o ser, e o estado de iluminação. E aí, normalmente, né? Quem está na Matrix, quem está no ter, não é regra, tá, gente? Mas é mais comum são pessoas que estão vivendo fugindo de dor. E que vai motivar elas a querer buscar um desses, o autoconhecimento, a querer fugir da dor. Normalmente, quem está ali no degrau amarelo vai buscar uma motivação de subir os degraus por sonhos individuais, porque tem sonhos pessoais que quer alcançar. E aí, quem está ali no degrau verde vai querer ainda mais subir os degraus e ainda chegar no estado de iluminação muito por sonhos coletivos, né? Por desejar sonhos, não só, eu vou ter agora uma vida plena, satisfatória, isso, mas eu quero ver agora toda a humanidade vivendo isso, né? Imagina isso, vou trazer o mais fácil exemplo, né? Jesus Cristo, querendo que toda a humanidade, né, lutando por um sonho coletivo da humanidade, tá? Bom, e agora, Giane, para onde a gente vai depois de toda essa história que você contou para a gente? Eu vim contar para vocês toda essa história, para que vocês conheçam um pouco de quem eu estou, de onde eu estive, por onde eu fui, por onde eu vou, ainda tenho muita coisa para viver, mas muito porque eu percebo que eu estive já na Matrix, eu estive bastante no degrau do ter, estive bastante no degrau do fazer, e a cada dia que passa eu estou buscando cada vez mais o degrau do ser. E é como se, quando a gente tá, deixa eu mostrar de novo aqui que tem um. Quando a gente tá aqui, a gente pode até descer para cá para conversar com aqui ou com aqui, mas é como se não fosse mais tão tangível as lembranças ou os exemplos, né? É muito mais fácil quem está aqui nesse degrau ajudar quem está nesse degrau, quem está nesse ajudar esse, e quem está nesse ajudar esse, né? Do que, enfim, o contrário. Quem está nesse degrau aqui, ó, ajuda todo mundo, tem que pensar, né? Mas eu hoje tenho me sentido cada vez menos entusiasmada em trabalhar com quem está aqui. E cada vez mais entusiasmada em trabalhar com quem está aqui, ó, e aqui. E eu estou fazendo essa migração. Então, eu pretendo, nesse ano, deixar de fazer alguns trabalhos que eu tenho feito, como terapeuta, como instrutora também. Começando a produzir esse conteúdo que eu estou produzindo agora e os próximos vídeos na sequência, para deixar como um legado para quem está aqui. E aí, a minha intenção é começar a trabalhar mais com quem está aqui. Então, eu estou gravando esse vídeo com a maior transparência que eu sempre prezo, né? Pela verdade, pela honestidade, pela transparência, para dizer que, em breve, o meu trabalho vai estar mais focado aqui, né? Então, eu vou fazer alguns movimentos aí de chamar quem está aqui, quem quer vir comigo ainda, e depois eu vou deixar esse material e produzir uns novos conteúdos. Aqui eu percebo que a pessoa precisa muito dos terapeutas, né? Da Giane terapeuta. E aqui a pessoa precisa muito mais de um mentor, né? E a minha dedicação maior vai ser trabalhar como mentora. Então, ainda tem uns cursos para lançar, tem uns materiais para produzir, e em breve eu pretendo
me dedicar mais aos estudos daquilo que me interessa mais, né? Eu ainda estou vendo meus sonhos individuais, eu ainda estou buscando propósito no que eu estou fazendo agora. E o meu propósito agora está cada vez mais distante de fazer conteúdos ou estudar ou ensinar quem está na Matrix ou quem está ali no termo. Então, com muito amor e com muita verdade eu falo isso. Então, se você tiver em qualquer um desses degraus, pode entrar no grupo do WhatsApp que eu vou disponibilizar aqui, que vai ser um grupo para eu colocar os comunicados de cursos, o que eu posso fazer de vídeos que sejam gratuitos, ou coisas que são pagas, ou programas de mentoria, ou enfim, aquilo que eu possa fazer para te ajudar ainda nessa escadinha. E em breve, através desse grupo, eu vou trazendo para vocês mais do que está sendo criado, de quais são os próximos passos por aqui. Por agora é isso. Gratidão pela escuta, gratidão por tudo que a gente compartilhou juntos aqui. E te vejo nos próximos vídeos.